Lula diz que BNDES foi difamado por Bolsonaro e que a Venezuela e Cuba pagarão dívidas com o banco. Lula deu a declaração durante a posse de Aloysio Mercadante como novo presidente da instituição. Petista voltou a criticar a taxa de juros praticada no país. Ele deu uma declaração muito contundente aqui também. Ele coloca o seguinte: este banco, o BNDES, foi vítima de difamação muito grave durante o último processo eleitoral. Ele está dizendo que o presidente Bolsonaro difamou o BNDES. As narrativas, mesmo que mentirosas, ele está chamando o presidente Bolsonaro de mentiroso, valem mais do que verdades ditas muitas vezes. Vivemos nos últimos 4 anos um processo de mentira tresloucada, afirma Lula. Qual é a sua opinião a respeito desse ponto de vista do Lula com relação ao BNDES? O Bolsonaro mentiu a respeito do BNDES quando disse que o BNDES foi utilizado pelo governo Lula para financiar países comunistas? Deixe a sua opinião a respeito desta notícia. Vamos seguindo aqui porque eu tenho muita coisa para te passar. Mercadante no BNDES é Lula reconhecendo erros do passado, diz economista. O economista ressalta ainda o seguinte: olha, há o reconhecimento dos equívocos que começaram no governo Lula II, com um ativismo excessivo do BNDES que sufocou o crédito no setor privado, com custo enorme para o Tesouro. É um passo importante. Preferiria que algumas sinalizações não se repetissem e que abrem um precedente perigoso. Ele também deixa claro aqui o seguinte, que ele está achando muito temeroso essa postura do Lula parecer que está em campanha política o tempo todo e ele acaba dando declarações com um pouco de faltando técnica, principalmente no setor econômico, e isso traz uma insegurança jurídica para o setor econômico. Mas, como o presidente Lula também colocou, e deu uma espetadinha no mercado financeiro, né? Como o presidente Lula colocou: olha, quando eu falo aqui em aumentar o Bolsa Família, vocês ficam desesperados, mas a Americanas e a Ambev quebram e vocês ficam tranquilos, né? Qual é a sua opinião a respeito deste fato? Tá certo? Vamos lá, eu tenho mais coisas para te passar. Essa aqui é bombástica. Olha aí, neto de Lula, de 19 anos, ganha salário de quase R$ 6.700 no governo de Sergipe. João Gabriel Lula da Silva Sato Rosa, filho de Lurian, mais do que quadriplicou seu rendimento ao receber gratificações. Você talvez não precisa ser hoje filho do rei. Já sendo neto do rei, você já se beneficia até demais, né? Qual a sua opinião sobre isso? É mérito dele ou se deve ao fato do seu avô ter se tornado presidente da República e aí, com isso, ter recebido mais algumas gratificações que lhe dão um salário de quase R$ 7.000 com apenas 19 anos. E aí, só para você ter uma ideia, tá? Um policial militar hoje, no estado do Rio de Janeiro, ganha em torno aí, início, de R$ 3.000 a R$ 4.000. Concurso, carreira e tudo mais. Então, olha isso, um policial, um agente da Polícia Federal ganha em torno aí de R$ 7.500 ao seu salário inicial. Então, qual é a sua opinião sobre esse neto João Gabriel Lula da Silva Sato Rosa, que agora, após a vitória do seu avô, está aí conseguindo colocar no bolso R$ 6.700 por mês lá no governo de Sergipe? Tá bom ou não tá? Banco Central, olha só. Não é problema, é solução.
e Lula precisa fazer o dever de casa fiscal, diz Salto. Eu quero colocar isso aqui para vocês pelo seguinte: vocês sabem que o presidente do Banco Central é o Costa Neto, que foi Campos Neto, perdão, que foi indicado pelo governo Bolsonaro e que Lula não vai interferir na presidência do Banco Central. E aí todos os olhos fiscais e a parte econômica estão sim olhando para Campos Neto e entendem que o Campos Neto é muito mais competente do que Haddad e Mercadante no setor econômico. E aí, qual é a sua opinião? Você acha que Campos Neto realmente é mais competente e deve ser respeitado e deixado ali em paz e que o governo Lula deixe ele aplicar ali de forma independente as suas medidas econômicas para garantir a independência do Banco Central? Deixe a sua opinião a respeito disso, porque é muito importante. Outra manchete bombástica: 12 ministros de Lula enfrentam processos na justiça de condenação à prisão por improbidade à dívida de IPTU. Levantamento do Poder 360 analisou 435 ações em primeira e segunda instâncias. E adivinha quem está aqui? Olha aí, o cara é o ministro do Trabalho. Tá aí o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é um desses ministros que estão aí com processos na justiça, sofrem processos e podem ter condenações sim. Qual a sua opinião sobre isso? Porque nós estamos falando de 12 ministros. Você concorda de que um presidente da República pode e deve nomear esses políticos ou essas pessoas para cargos de ministro, já que estão respondendo processos judiciais, levando aí, né, Giovanni, tem a presunção de inocência, mas você acha que isso não dá um arranhão na probidade ou na integridade ou na real intenção de um governo de conduzir o seu governo ali de forma proba e honesta? O que você acha? A verdade é que que o presidente Lula hoje tem 12 ministros enfrentando processos na justiça. Olha só, em torno de Lula quer expor vísceras de Bolsonaro, mas receia prisão. Isso aqui é uma grande obviedade, né, gente? Porque o presidente Lula, o PT, eles não querem acabar com o Bolsonaro. Na verdade, eles querem deixar Bolsonaro respirando por aparelhos, porque a única coisa que mantém o PT e o Lula vivo é o Bolsonaro e esse extremismo o bolsonarista, né? O extremismo da esquerda alimenta o extremismo da direita, o Bolsonaro alimenta o Lula, o bolsonarismo alimenta o lulismo. E aí há essa colocação bem clara: olha, alguns querem que ele libere todos os sigilos do cartão corporativo e explore todos os segredos, os decretos de sigilo, os sigilos decretados por Bolsonaro, todos sejam expostos. Só que isso pode acontecer, pode trazer um grande problema para Lula, que é a prisão do presidente Bolsonaro. E prendendo o presidente Bolsonaro, tira do Lula o seu espelho. O que você acha sobre isso? O presidente Lula deve sim quebrar todos os segredos, os sigilos decretados por Bolsonaro e expor as suas vísceras e deixar ele à própria sorte de uma possível prisão no STF, ou deve jogar politicamente e manter Bolsonaro ali solto e respirando por aparelhos? Qual a sua opinião sobre isso? Para terminar, estamos terminando aí, eu queria te trazer a penúltima notícia de hoje. Embaixador da União Europeia no Brasil critica a postura de Lula com países da esquerda. Ibanez publicou o artigo de Demetrio Maglioli com o verso: "O tempo passou na janela e só Carolina não viu", de Chico Buarque, citado por crítica de Magnoli. Você acha que o presidente Lula ele está dando aí uma primazia, um capricho aos países de esquerda? Ele deveria olhar principalmente para a União Europeia
ir para os Estados Unidos? Qual a sua opinião sobre isso? Ou ele está sendo justo, está olhando aqui para os países vizinhos e certamente é uma crítica precipitada, já que estamos aí há 2 meses de governo. Vamos concluir aí 2 meses de governo ainda, né? Vamos lá. Por último, Lei Rouanet. Governo aprovou 610 milhões em projetos. Tá aí a ministra Margarete Menezes, além daqueles 1 bilhão que ela conseguiu desbloquear, né, onde Cláudia Raia conseguiu receber 5 milhões de reais. O governo Lula aprovou na área da cultura cerca de 600 milhões, apenas com Lei Rouanet. O valor é sobre o primeiro mês do mandato petista. As informações são do Jornal do Comércio, né? Foram 597 projetos com captação de recursos aprovada. No entanto, os 610 milhões não estão garantidos. Então, o que você acha da Lei Rouanet já começar? Já liberaram aqueles 1 bilhão, onde 5 milhões de reais já foi ali para o projeto da Cláudia Raia. E aí agora nesse primeiro mês já aprovaram em projetos ali quase 610 milhões. Ressaltando, conforme a notícia do Jornal do Comércio, esse dinheiro ainda não está garantido para pagamento. E aí eu te falo, qual é a prioridade de um governo? Circo e pão ou pão e circo? Qual a sua opinião? Deixe seu comentário aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever. E a gente vai trazer aqui todo dia Giro Notícias Lula, Giro Notícias Bolsonaro, para você sempre ficar atualizado. Valeu!